Chegamos, Nicole, Jaqueline, Cíntia entrou. Vamos começar então. Deixa eu ver. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa noite, né? 3 horas da noite. Começamos, Cíntia. Olá, de novo. Olá, novamente. Isso. Eu vou esperar o pessoal chegar, né? Já tem que 11 Sim, pessoas. Primeiro, a gente queria te agradecer, Cíntia, pela sua disponibilidade de estar aceitando essa live. Muito obrigada, tá? Nós queríamos muito te agradecer. E eu acho que vai ser legal. É um tema pois bem é. legal, né? Eu que agradeço o convite, né? Agradeço a confiança e para mim, assim, é um prazer por vários motivos. Primeiro, porque eu amo falar sobre atividade física. E Ó, que legal. segundo, que é uma oportunidade da gente estudar e relembrar, né? Fazer uma revisão bibliográfica dos temas que a gente já estudou na graduação e relembrar muitos termos, reler novos artigos. Então, é uma oportunidade de aprendizado, né? Eu compreendo que ninguém detém todo o saber desse universo, a oportunidade, a cada oportunidade vivida é uma oportunidade de aprendizado. E também não garanto que vou conseguir responder a todas as perguntas, porque se não estiver dentro daquilo que eu conheço e de que eu tiver referenciado dentro da ciência, eu vou me abster de responder, né? E posso até anotar a pergunta para a gente para poder estar enviando a resposta, é, posteriormente, mas aqui a proposta é uma troca de conhecimento, né? Para quem nos ouve e se alguém quiser deixar o seu comentário, ó, o Álvaro entrou, ó. O Álvaro foi meu aluno, André, olha que legal. Então, assim, é isso, é um tema gostoso e vamos lá. Gente, só fazer uma pergunta pessoal. Às vezes nem todo mundo está assistindo é da UFV, né? Você Sim, é professora lá na UFV, né? De quais disciplinas? Às vezes alguém está interessado em ingressar ao curso de Educação Física. pois é. Então, a minha história dentro da UFV é uma história, digamos assim, diferente, né? Porque eu trabalhei lá como professora substituta. Então, eu fiquei lá por 2 anos, 2018 e 2019. E as disciplinas que eu ministrava eram cinesiologia, lutas e atletismo. É, isso mesmo, cinesiologia, lutas e atletismo. E então hoje eu não faço mais parte do quadro de funcionários, né, da faculdade, uma vez que o meu período lá foi em substituição ao professor Rogério, que saiu para o mestrado. E o ponto aí interessante dessa história é que eu me graduei, a minha formação foi já num processo mais maduro, então a minha graduação foi concluída no dia 4 de agosto de 2017. E eu retornei Bom, para a universidade em 2018 como professora substituta. Então foi um desafio muito história grande. bacana, né? Foi um desafio muito grande, foi um aprendizado muito grande, foi uma experiência fantástica. E sem contar que a UFV para mim é minha segunda casa, né? Eu sou apaixonada com aquele lugar, com aquela instituição, com as pessoas, com tudo ali. É muito, muito bom aquilo ali. Que bom, eu digo mesmo, eu também estudo na UFV e gostei muito, assim, muito mesmo. Bom, Pois é. Cíntia, vamos começar então, né? As Sim, sim. perguntas. Durante a semana, pessoal, nós abrimos uma caixinha de perguntas e algumas pessoas enviaram, e essas perguntas vão ser o que vai estar norteando essa live. Mas é super importante, se você tiver alguma pergunta, escreva aí nos comentários que algum petiano feliz vai mandar para mim e a gente vai, né? A Cíntia vai nos ajudar a responder. Como ela falou, se não conseguir, não tem problema, né, Cíntia, também?
Mas fiquem muito à vontade, pessoal, para estar, né, mandando as suas perguntas, questionamentos nesse momento. Acho que é um momento também de muita fake news, assim, em relação à atividade física, né? Tem gente que exagera. Então, se você tiver alguma perguntinha, escreva aí para nós e agradecer também a vocês que estão aí nos assistindo, tá? Muito obrigada. Primeira pergunta é a importância do exercício físico nesse tempo de quarentena, né? Nesse tempo de isolamento social. Muitas pessoas têm apresentado. Tem pessoas que têm mudado o horário de sono totalmente, têm ficado muito tempo deitada. Tem gente que alega que está muito cansado, por não, né, andar muito. Qual é a importância do exercício físico nesse período? Sim. Pois é, Fabiola. A gente esbarra aí numa percepção que a gente está tendo, né, nesse processo de Covid, que muitas pessoas que não praticavam, de repente começam a praticar atividade física, né? É. E como a gente está num processo ou de isolamento, ou de quarentena, ou de distanciamento, porque aí cada definição, né, é, nos remete a uma situação, então vamos partir aí no distanciamento social, que seria a base ali para quem não está contaminado. As academias fechadas e, de repente, as pessoas se dispõem a fazer atividade sem nenhuma orientação, né? Então, Uhum. assim, eu até separei alguns conceitos aqui que eu acho importante a gente levantar para discutir o tema. É, Primeiro, a atividade física, ela é diferente do exercício físico, né? A atividade Bom, física é bem, qualquer movimento corporal que produza ali a contração muscular e que nos leve a um gasto calórico, né? Já o exercício físico, ele tem que ser uma atividade repetitiva e planejada, tá? E aí você vai ter ali uma estrutura de treino com foco no seu objetivo. Não que a atividade também você não tenha um objetivo nela, mas o exercício físico ele é mais sistematizado, né? Então, as pessoas às vezes acompanhando ali pelo que está passando pela internet e muitas vezes sem nenhum conhecimento, sem nunca ter vivenciado ou participado de algum programa com uma orientação profissional. Então, assim, é, a minha opinião nesse sentido é que se você não tem esse hábito, né, que você venha a praticar uma atividade que seja, às vezes, uma atividade que você já estava acostumado a praticar antes, mas que não envolva gestos, assim, atividades tão específicas, voltadas mais para o lazer mesmo. Mesmo uhum, porque, nesse momento, a gente tem que ter o foco não no desempenho físico, mas sim em atividades que causem prazer, que te tragam prazer, que te tire dessa tensão, né? Que tire desse universo complexo que a gente está vivendo hoje. Então, assim, que seja mais uma distração. Você está me ouvindo? Porque a sua internet tô, está cortando. tô ouvindo, tô ouvindo, Tá me ouvindo bem? tô, tô sim. Uhum, Ótimo. É, Para mim, sempre que eu vou a uma consulta médica, eu fico muito feliz, porque os médicos hoje sempre indicam atividade física, atividade física, atividade física. É importante, mas eu acho que nesse momento a gente tem que avaliar esse custo-benefício, sabe? De quem não pratica e tentar seguir o que é postado pelas internet sem nenhuma orientação. Então, hoje a minha preocupação é essa. Atividade física, ela traz benefícios, sim, bem-estar, né? As adaptações que a gente consegue no nosso organismo com a atividade física, mas para as pessoas que são sedentárias e que não praticam nada, pensar que nesse momento é como uma proposta de melhorar a imunidade,
para poder se precaver do Covid. Então, fica aí uma reflexão desse benefício, se ele realmente, para quem estava parado, se ele vai conseguir ter esse objetivo, praticando uma atividade sem orientação adequada. É isso que você falou, interessante. Eu estava vendo algumas pessoas falando, né? Pessoas que nunca treinaram, alguém aqui comentou, pessoas que nunca treinaram, né? Buscando treinos que não são, né, para elas, treinos muito avançados, achando essa questão da imunidade, né? Ah, se eu fizer tal treino, minha imunidade vai avançar. Não é bem assim, né? Assim, eu falei Pois é, que. Uhum. é mesmo Pode falar. porque a gente tem o período de adaptação, né? É, Mediante algumas atividades, a gente passa pelo processo do estresse, que a gente fala o estresse adaptativo. Então, essas respostas, por exemplo, eu posso dizer que dependendo da atividade que for realizada, a gente tem estudos sobre isso, que ela pode ter um efeito hipotensivo, sim. Mas tudo isso tem que ser muito avaliado, né, de acordo com a necessidade de cada indivíduo, de acordo com a condição de saúde de cada indivíduo. Então, uma prescrição de exercício, ela não pode ser feita aleatória, né? Ela tem uhum. todo ali um procedimento, um protocolo que é muito necessário para que a gente consiga realmente ofertar a esse indivíduo um bem-estar, uma qualidade de vida, a promoção da saúde através da atividade, né? Ao invés de ser o contrário, de trazer Uhum. prejuízo para a saúde. Sim. É, algumas pessoas perguntaram, eu falei que eu ia perguntar no final, mas eu vou perguntar agora, vamos ver. Sim, Duas pessoas comentaram em relação à abertura das academias. sim. Em questão, eu fiquei pensando assim, pós-coronavírus, uma hora isso vai acabar, né? O que você indica? Eu estava vendo algumas pessoas que fazem atividade física ah, em prédio, então estão adotando o sistema de uma pessoa por vez. Fica uma pessoa treina, depois vai outra pessoa treina. O que você indica em questão assim sanitária? Eu não sei se não é muito sua área, mas eu acredito que você vai, né? Quando eu fazia atividade física, academia, há um tempo atrás, tinha álcool, né? Eu lembro que eu jogava álcool e tudo. Você acha que essa vai ser a medida? Eu não sei se foi a pergunta das duas pessoas. Se não for outra pessoa, vocês me mandem aí, foi o que eu entendi. Sim. Pós-corona, como será essa questão das academias, né? A reabertura, né, das academias. Eu até trabalhava em uma aqui em Betim, então eu tenho contato com as pessoas, né? E tenho ouvido alguns comentários. Então, o que que acontece? Essa questão do álcool, ela já era disponibilizada dentro das academias para que a gente pudesse estar passando nos equipamentos, né? Após o uso de algum indivíduo, o outro que fosse usar. Mas o que a gente percebia é que isso não acontecia, né? A não ser quando a pessoa chegava e pegava um equipamento todo suado e etc. Hoje a nossa condição é mais complexa, porque a gente está falando agora de um vírus, né, que é epidemia hoje. E a gente sabe que não é só a questão do aparelho, a gente tem a questão do ambiente também. Então, eu acredito que vai muito da responsabilidade das pessoas que vão fazer uso, né, daquele ambiente, de estarem realmente de máscara. Inclusive, isso Ah, é até uma pergunta que tem aqui, eu acho que alguém mencionou isso aí, é a respeito de um questionamento que fizeram do distanciamento para as atividades externas, né, das pessoas que estão correndo. Então, assim, isso vai depender muito da responsabilidade de cada indivíduo que estiver utilizando aquele ambiente. E também da instituição, da academia, da empresa, de acentuar esse processo de limpeza, né? Na minha opinião, se é distanciamento, é distanciamento. Eu tenho a tranquilidade de ter um espaço na minha casa onde eu treino sem precisar me deslocar para lugar nenhum, né? Então, assim, eu tenho esse conforto. E eu acho que mesmo se eu pudesse
deslocar para uma academia, eu optaria nesse momento por não. De continuar meus treinos em casa mesmo e evitar aglomeração, porque não depende só da instituição, vai depender da responsabilidade das pessoas que estão ali usando, né? Então, eu já ouvi relatos aqui de pessoas que chegam durante a atividade física, porque a máscara em si, ela já limita, né, ali a sua respiração. Ela te deixa um pouco ofegante, ela te deixa um pouco Olha, cansada, não ela não sabia te disso. dá essa oxigenação que a gente realmente precisa. Eu, particularmente, fico muito fadigada. Uma caminhada pequena que eu dou, eu já fico ofegante, com o uso da máscara. Então, assim, eu já vi relatos de pessoas que têm certo cidadão lá dentro da academia que começa a fazer e tira a máscara, né? Então, Entendi. assim, e aí vai depender da gerência de estar ali, ó, não pode, né? Tirar a máscara, ó, tem que usar o álcool, tem que limpar o equipamento, essa duração de 60 minutos e de potencializar o sistema de limpeza. Então, tem todo esse contexto. A gente está numa situação muito complexa, em função desse momento que a gente está vivendo. Então, para mim, a palavra é prudência. Ser Sim. prudente em tudo que você vai fazer e seguir as regras, né, que são indicadas aí pela Organização Mundial de Saúde, que é ciência e eu acredito na ciência. Que legal. Isso que você falou da máscara, eu achei interessante. Eu não sabia que. E realmente, né? Você fica até mais dificulta mais, né? A Fica. atividade. Já que você tocou no assunto da máscara, eu acho. Vamos pensar. Vamos para a pergunta que fala sobre a máscara. Sobre essa questão da distância mínima de dois Sim. metros entre as pessoas. E alguns usam máscara e tudo. É válida para essa questão de atividade física ao ar livre? Essa distância Pois é. de 2 metros? Esse questionamento, né? Ele, se não me engano, ele foi levantado pela mídia, em função de um estudo belgo-holandês que levantou esse questionamento. Uhum. Porque a pessoa se exercitando, ela está a uma determinada velocidade, e ali ela, consequentemente, se ela estiver sem máscara, ela vai soltar partículas ali, pelo espaço onde ela circula, né? Então, eles comentaram alguma coisa a respeito de essa distância mínima que é colocada, ela teria que ser ampliada aí para 20 metros. Para as Nossa, pessoas que desenvolvem atividade física ao ar livre, né? Mas assim, esse estudo ele não foi publicado. ah, tá. Ele foi lançado, mas ele não foi, digamos assim, aceito pelas revistas como um conteúdo, porque isso precisa de mais estudos, né? A Muito questão do recente, né? Covid é muito recente e É, os estudos, eles têm todo um processo pelo qual eles têm que passar de validação dos testes, para ter significância, né? Então, assim, tem todo um processo que é necessário passar para que esse estudo realmente tenha validade. Então, assim, pelo que eu pesquisei aqui, esse estudo não foi validado. Então, para poder acelerar o processo, eles publicaram a partir de um outro meio que não foi uma revista científica, né? Então, o que a uhum. gente pode ter disso? Uma vez que foi levantada a questão, é mais uma vez a prudência, né? Se a gente pode evitar fazer atividades ao ar livre, se a gente não tem um ambiente, por exemplo, meu caso, eu moro muito próximo à várzea e durante a semana, no horário bem cedinho, é um lugar que é desabitado, não tem ninguém. Então, numa condição dessa, se é uma necessidade da pessoa fazer essa corrida, se ela tem essa possibilidade de fazer essa atividade ao ar livre num lugar que ela vai conseguir ter uma distância muito maior, tudo bem. Mas é igual eu te falei, é medir, é avaliar aí, né, o custo-benefício disso aí. Será que vale a pena correr esse risco, né? E pensar no próximo também, que eu acho que é muito É importante nesse momento. Não só na gente, verdade. mas no próximo, né? Então é rever isso aí. Mas realmente teve esse questionamento desse distanciamento
através desse estudo, mas que ele não foi publicado como um artigo científico, né? Ele foi Teve até publicado por um um, outro meio, que eu não sei te dizer qual é, mas realmente houve esse questionamento, sim. teve até uma pessoa que comentou assim, esse esclarecimento sobre validação de estudo é muito importante. E é, né, Cintia, como você falou, é Sim, muito sim, importante. é muito importante. E nesse tempo, Inclusive, uhum, no comecinho aqui, eu até fiz um esqueminha aqui para falar, porque eu vou lendo as perguntas, vou fazendo os estudos, e aí depois, se eu não sigo meu cronograma e esqueço de fazer um comentário, eu fico brava sim, comigo, sabe? Eu falo, mas eu queria falar isso, eu queria falar isso. entendo. Então, é, foi até de uma época, de uma palestra que eu participei na UFV, é, do pessoal da biologia. E veio um rapaz, que eu não me recordo o nome, que foi até aluno da universidade, e ele colocou uma proposta muito bacana, que depois, durante o meu período de docência, eu levei para os estudantes que, né, tiveram disciplinas comigo, que é essa condição da gente interpretar os estudos científicos, e aí eu deixo esse convite, né, para os estudantes que estiverem nos ouvindo, que são da UFV, eu acredito uma grande maioria, que é Uhum. de pegar esses estudos científicos e traduzi-los para uma linguagem que seja acessível a toda a população. É, Inclusive, eu sei que a gente tem muitas licenciaturas dentro do campus, e que vão ministrar aulas para o ensino fundamental, para o ensino médio. Então, você transpor essa linguagem da ciência para essa faixa etária do ensino, para essa etapa do ensino, é importante porque ela vai despertar no estudante o interesse pela ciência, né? E vai levar esse conhecimento para ele através de uma linguagem mais popular e, ao mesmo tempo, despertar esse gosto pela ciência. Então, assim, é um convite que eu deixo. Inclusive, durante a disciplina que eu pedi que realizassem um trabalho com essa proposta, foi até na época do CIA, que eles pegassem um trabalho que foi apresentado, fizessem uma correlação com a educação física e trouxessem isso para uma linguagem que fosse acessível, uma linguagem mais popular. E eu recebi cada trabalho assim muito bacana, muito bacana. E é uma oportunidade, o que a gente está precisando hoje, né? A gente está vendo pessoas no poder questionando a ciência. A ciência apresenta os seus resultados, está ali comprovado, né? São anos de estudo e as pessoas partem para o achismo, né? Daquilo que elas acreditam sem nenhum embasamento. Então, é valorizar essa ciência através dessas ações para que a gente tenha no futuro pessoas mais engajadas com isso, sabe? Com esses conceitos, com esses valores, com essa verdade que a ciência traz. sim. Isso que você falou é muito importante, né, do professor ter essa questão da trânsfuga, né, de poder transfigurar a sua fala a diversos níveis, né, escolares. E às vezes tem pessoas da academia que pensam que de falar de tal jeito parece que ele é mais importante, mais inteligente. E eu acho que o ensino requer a humildade, né? Como você Sim. falou no começo, se tiver alguma coisa que eu não consigo falar, tudo bem. Eu acho que se houvesse mais. Aí é um achismo meu, né? Se houvesse mais humildade, a ciência talvez não ia ser tão. Tem gente que fala, muitas pessoas falam assim, ele tem aquele estereótipo, né, do cientista doido, que só fala difícil. E não era para ser o contrário, né? É tudo tão fácil de ver o mundo, né? Mas isso é É, legal e, mesmo. e dentro do seu meio, né? Claro que se você estiver numa conferência com pessoas todas Cada envolvidas com o lugar, né, tem uma mesmo linguagem, né? termo, exatamente. Mas a partir do momento que eu quero inspirar aquelas pessoas no sentido de que não estão envolvidas no meio, eu preciso usar uma linguagem com a qual eu vou atingir o meu objetivo.
né? Então é mais ou menos por aí. E é essa a minha proposta aqui, porque eu sei que a gente tem estudantes de educação física que eu vi que são até foram meus alunos, foram meus colegas na graduação, e eu vi também que a gente tem pessoas que não são do meio acadêmico e nem formadas em educação física. Então a proposta é essa, é trazer uma linguagem para que todos compreendam. Sim. E aí, Cíntia, falando sobre as pessoas, né, que eram algumas que não tinham tanto essa prática de atividade física e agora estão em casa, estão querendo iniciar essa prática, ó, tem muito se popularizado vídeos na internet, aplicativos, né, quanto à questão do exercício. Qual é Sim. a sua opinião em relação a pessoas que fazem exercício sem nenhum tipo de anamnese, sem nenhum tipo de orientação? Eu sei que tem alguns profissionais de educação física trabalhando online, Sim. né? Mas algumas pessoas fazem por aplicativo mesmo. O que você pensa, né, de... Então, aí a gente tem dois universos, né, Fabiola? A gente tem o universo daqueles que se baseiam apenas em vídeos, né? Copiam aquilo que eles estão vendo através dos vídeos. E a gente tem um outro universo hoje que o profissional de educação física, isso já vinha sendo trabalhado, que é a assessoria online, que eles dizem, né? E hoje ela está mais fortalecida em função do momento que a gente vive. Então, para mim, como profissional, a primeira coisa que uma pessoa precisa para que ela vá para uma prática de atividade é uma autorização médica, né? Sem um atestado médico que me libere para as atividades, primeiro, eu preciso saber sobre hipertensão, sobre colesterol, sobre diabetes, sobre algum problema de coluna, e isso quem vai me avalizar para que eu possa elaborar o treino, né, vai ser um médico que vai me dar esse laudo para eu poder desenvolver o trabalho. Uma vez que a pessoa ela está seguindo ali planos prontos da internet, isso incorre numa responsabilidade exclusiva dela. Então ali ela não está comprometendo nenhum profissional, a não ser aquele que disponibilizou aquele programa. Agora, já na consultoria online, eu vejo que os profissionais conseguem ter todo esse processo, né? Muitas vezes alguns já até acompanhavam os seus alunos em outras situações. Então, assim, ele já tem ali, se ele percebeu diante de uma anamnese ou do questionário para prontidão de atividade física ou da sua avaliação anterior, avaliação antropométrica, se ele percebeu ali alguma situação, ele já deve estar de posse do seu desse atestado médico que libere o seu aluno para as atividades. E aí, a partir daí, se esse aluno já tem uma consciência corporal, se ele já praticava atividade física antes, essa assessoria online ela é bem válida, né? Agora, o que eu acho complexo desse momento é uma pessoa que nunca praticou atividade física, que ela não tem uma consciência corporal, ela não tem noção do movimento em si, das atividades em si, e aí eu acredito que essa assessoria online ela vai ficar mais complexa, sabe? Bem mais complexa nesse sentido. A Maíra perguntou até sobre essa assessoria. Ela perguntou assim, essa assessoria online, ela é legalmente reconhecida? Uma perguntinha dela. Pois é, legalmente conhecida, eu não vou saber te responder, né? Uhum. O que eu sei, que eu li, até foi um documento do Confef, que eles andaram com uma proposta de fazer algumas fiscalizações de alguns profissionais, no caso aí eu vou dizer as blogueiras, né, Ah, que postavam atividades físicas através das mídias sociais, mas que não tinham a devida formação. Então, houve algumas atuações
sobre esses profissionais que não têm a formação. Então, eu acredito que, uma vez que você esteja de acordo com o que rege o regulamento, com a sua graduação, com o seu CREF, com tudo direitinho, eu acredito que nada te impeça de fazer essas aulas, essa assessoria online ou de postar os seus vídeos. Até mesmo em função desse documento que o CONFEF, que eu recebi, né? Dessas atuações desses profissionais através das mídias que não tinham, vamos dizer, o gabarito necessário para estar prestando esse serviço, mesmo que online. Tem até uma pergunta aqui do André que eu acho que tá tá entre essa esfera da pergunta da Maíra. Ele perguntou assim: onde buscar orientações para a prática de exercício físico? Não entendi a sua pergunta porque o vídeo cortou um pouquinho. Ah, sim. Sua O fala. André, ele perguntou assim: onde buscar orientações para a prática de exercícios físicos? Onde buscar orientação para a prática Para isso, de de exercício exercício? físico. Tá. Eu não tenho outra fonte para te dizer que não seja o profissional de educação física. Nossa, que legal! Que libertador isso! Nossa, É o que gostei eu dessa posso te pergunta. dizer. É o que eu posso te Verdade. dizer. Não tem outra fonte. Porque por mais que É, você busque conhecimento através de literaturas, a execução do movimento ela precisa de uma orientação, né? É, só para você ter uma ideia, a gente estuda, estuda, estuda. Eu pratico atividade física há anos, desde que da minha infância. Quando eu estou treinando, quando eu tenho a oportunidade de treinar numa academia, eu peço para um colega: olha, de vez em quando você dá uma olhadinha aqui para ver se eu não estou fazendo um movimento olha, errado. que Por quê? legal. Às vezes eu estou com fone de ouvido, eu estou ali treinando, estou pensando em outra coisa. E às vezes eu posso estar executando o movimento de forma incorreta, sim, né? Então ali, às vezes você dá um vacilo, fala: opa, espera aí, tá errado aí, Cíntia, ó, peraí, né? Então eu peço aos meus colegas, às vezes eu tô fazendo um movimento, olha aí se tá certinho, porque uma coisa é eu estar observando, é ter o conhecimento do movimento, né, da biomecânica do movimento, da cinesiologia ali do movimento e fazer as correções. Outra coisa é a minha execução, né? E se eu não tenho um espelho para me corrigir, fica muito complexo isso. Então, assim, o profissional que vai te orientar onde eu vou buscar informação, com qual intensidade eu vou treinar, qual o volume de treino, dentro das minhas necessidades, é o profissional de educação física. Não tem Isso que outro. você falou tá bem encaixado na perguntinha que fizeram nessa semana que a gente pediu para o pessoal trazer, em relação a justamente isso, o perigo de fazer exercícios, né, sem uma orientação. Tem gente que fala Sim. assim, infarto, fulminante, coisa assim que eu escuto, né? Mas quais são, assim, os perigos, né? Eu acho que nesse tempo que a gente não quer ir para o hospital, né? O sistema de saúde já está tão sobrecarregado. Então, Sim, quais são os perigos? exatamente. Olha, o ápice disso aí, você já falou que é a pessoa infartar, né? Ela ter um Ah, mal sim. súbito e cair ali até o tempo do socorro. E Uhum. numa escala menor, uma lesão, né? Então a pessoa pode ter uma lesão. Assim, levando até para o lado aí da comédia, circulou pelas mídias sociais alguns vídeos de algumas pessoas treinando em casa, onde aconteceram coisas assim extremamente perigosas, né? De o cara colocar um elástico na porta e a porta cair em cima dele. De uma pessoa fazer um agachamento. Eu não lembro se ela ia fazer um agachamento ou se ela foi fazer um levantamento e a barra simplesmente jogar ela para trás e ela cair. Então, assim, algumas situações que foi postada e que eu acredito que não deve ser irreal, né? Com essa prática de atividade física
sem orientação e sem um acompanhamento e com as pessoas que às vezes não têm experiência. Então, o que pode acontecer? Desde uma simples lesão, uma torção, um rompimento de um ligamento, até mesmo uma pessoa que tem um problema cardíaco, né? Um problema cardiovascular e vir a ter um óbito súbito em função de atividade de alta intensidade para a qual ela não está preparada. Então, assim, isso Uhum. é muito complexo, isso é muito complexo. E coisas acontecem sim. Às vezes as pessoas falam, ah, não, não tem. A gente só sente a dor e o peso quando acontece com a gente, né? Então, Verdade. é, é esse o risco. E pensando nessa questão da atividade física em casa, como começar a fazer, só que sem sobrecarregar, sem ter algum problema, sem precisar de ir para o hospital, assim, sem ficar, né, dolorido, que vocês falam, com muita É lesão. isso. Como Dolorido fazer mesmo. dolorido? É, Como fazer? tem até o chavão lá, né? Sem dor, sem ganho, alguma coisa nesse É, sentido, né? Então, Fabiola, como a gente já disse, como algumas pessoas fazem essa associação, né, da atividade física com o aumento da imunidade, e aí nessa questão do Covid, até quem não praticou, não praticava, quem estava no sedentarismo, começa a praticar, é, essa medida aí da quantidade, né? A gente tem algumas, digamos assim, a OMS, ela indica é, qual que é a quantidade, vamos dizer assim, de exercício, né, que deve ser praticado durante a semana. Então vamos lá, a gente tem o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que determina, tem a Organização Mundial de Saúde, que é a que eu tenho como parâmetro e que eu consegui associar com tranquilidade, né? E a gente tem o Instituto de Medicina, a União Europeia e o IPAC. Então vamos lá. Pela Organização Mundial de Saúde, são 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física intensa, isso aí distribuído durante a semana, né? Sendo que essa atividade física intensa, ela tem que ser no mínimo 10 minutos por dia, tá? Então vamos lá, atividade física intensa, para quem não pratica, esquece, né? E aí dentro desse universo da atividade física, a gente tem dança, a gente tem esportes, a gente tem lutas, né? A gente tem, deixa eu ver o que mais que eu lembro, a gente tem um universo gigante aí de atividades que podem ser praticadas. Então, por exemplo, se a gente está em casa e tem criança, talvez desenvolver atividades lúdicas ali que vão envolver as crianças, né? Um pique-pega, até dentro de casa. É muito interessante que eu vi uma reportagem que teve um rapaz, uma empresa, que ela trabalha com corrida. Então, como as corridas não podem acontecer nesse momento, ele criou um sistema, ele alugou um espaço, criou um telão, ele chegou a vender até camisas. E as pessoas se inscreveram e elas corriam dentro de casa, né? Então, assim, teve uma mulher que relatou que correu 3 quilômetros e ela estabeleceu um percurso dentro da casa dela, sala, cozinha, varanda, e ela correu legal. 3 quilômetros ali e ela se conectou com o rapaz através do fone e ele foi incentivando, né? Mas no caso, uma pessoa que já corre. Então, por que não um pique-pega? Por que não lembrar as brincadeiras de infância, pular uma corda, né? E aí vai da criatividade de cada um. Jogar uma bola, né? E por aí vai. Fazer um alongamento, que é uma atividade que não vai oferecer risco, né? Salvo Essa, algumas exceções. essa foi até uma pergunta da Maíra em relação a Sim. isso. Posso fazer somente alongamento? A perguntinha dela. É, no caso, o alongamento, a gente vai trabalhar aí a questão de alongar a musculatura.
A parte cardiovascular no processo dos alongamentos, aí ela não vai ser efetiva. Mas Ah, nesse momento, né? Então, assim, eu estava até vendo uma palestra do professor Cauê Scala, sempre tem umas lives dele, eu já fiz um curso de funcional com ele, e assim, eu gosto muito dele. E aí ele faz esse questionamento, até mesmo em questão dos profissionais que atendem online e que atendem, estão com essa assessoria, né? Para esse momento, a gente tem que tirar o foco da performance. A gente tem que tirar o foco do condicionamento, né? Salvo quem é atleta, que aí já tem os profissionais que fazem esse acompanhamento, que seja online, que seja prescrevendo os treinos. Então, se ele é jogador de futebol, que a gente tem visto nas mídias aí que eles estão treinando em casa, geralmente eles têm academia em casa, então isso aí é uma outra história. Eu estou falando das pessoas comuns, né, que não têm o esporte como uma profissão. Esse momento, ele é um momento da gente focar no prazer durante a atividade física, né? Nesse bem-estar durante a atividade física. Então, seriam atividades que vão te dar prazer realmente, aquilo que você goste de fazer. No caso de quem é sedentário, talvez seja difícil essa escolha por não praticar, né? E aí eu vou puxar para o meu lado, que é a dança, que não tem contraindicação, né? E você pode escolher o ritmo que você quiser, você pode se movimentar, se expressar como quiser, e não deixa de ser uma forma de atividade física, que vai, com certeza, trazer o menor nível de risco possível para quem pratica, né? Então, o alongamento é uma oportunidade, sim. Tenho visto muitas lives de yoga, né? Que também contribui para essa questão da respiração. É, então, eu acredito que nesse momento a gente tem que focar nesse bem-estar, em estar bem, em uma atividade que, por um período de tempo que você estiver praticando, te traga esse bem-estar e que às vezes até te desconecte desse universo. E hoje a gente tem a neurociência que já comprova, né, a efetividade de uma meditação que vai te trazer também esse alívio. Então, por que não? Um alongamento bem realizado e depois ali uma sessão de meditação, né, para você poder limpar todos esses pensamentos e voltar ali com mais tranquilidade. Que eu acho que nesse momento é o que é importante, porque a respeito da SARS e da MERS, se não me engano, que foram os uhum. outros vírus que atingiram a China antes, já tem alguns estudos sobre, tá? E desses estudos, ele traz, ele revela, né, que um percentual muito grande das pessoas que passaram por esse processo, elas saíram com doenças, vamos dizer, psíquicas, né? Estresse pós-traumático, devido ao isolamento. Então, isso é uma possibilidade de que ocorra, né, nesse processo de Covid-19. São muitos problemas que as pessoas têm enfrentado como financeiro, né, de ficar dentro de casa o tempo todo, não poder sair, às vezes com alterações nos seus contratos de trabalho, desempregada, né? Então, assim, é todo um processo que mexe com o emocional. Então, trabalhar essa parte da mente é muito importante nesse momento. Então, um alongamento seguido de uma respiração ali, ele ajuda, né, nesse equilíbrio mental dessas emoções aí. Acho que não é o momento a gente se cobrar tanto, né, Cintia? Sim, com É o momento a gente certeza. fazer por Eu nós, assim, deixo pelos nossos até o meu, dentes. sim, eu deixo até o meu Eu vi que você tem um depoimento. canal. Uhum, pode falar. Eu deixo até o meu depoimento que no início, né, eu parei de trabalhar no dia 20 de março, e nesse momento, passado alguns dias,
eu tava com uma sensação péssima. Eu não conseguia nem fazer atividade física e uma sensação de improdutividade, uma sensação de estar perdida, que o dia não rendia, sabe? E eu tenho um canal que a minha primeira paixão é a atividade física e a minha segunda paixão é a neurociência. Então, assim, hoje eu te digo que eu leio mais sobre a neurociência do que sobre a atividade física. Ó. Então, essa é E a são minha coisas que paixão. estão super ligadas, né? Sim, sim, muito, muito. E é o segmento que eu amo, assim. Então, eu sigo o professor Pedro Calabres, que é do canal Neurovox, e o que eu acho fantástico, que ele é um dos profissionais que traz a ciência para as mídias sociais com uma linguagem bem popular, mas toda embasada em estudos. Ele encerra os vídeos dele dizendo, olha, todas as referências usadas esse vídeo estão abaixo e tá, 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 tá. Inclusive, eu também gostaria de deixar à disposição, depois, se alguém quiser, né, as referências que eu pesquisei para poder trazer alguns conceitos aqui para a gente estar discutindo, eu disponibilizo também, passo para você e você disponibiliza para quem quiser. Então, eu vi um vídeo dele e é onde ele começa com a sequência de vídeos falando sobre os efeitos, né, do coronavírus, dessa quarentena, do isolamento ou do distanciamento social na mente das pessoas. E aí ele descreve esse processo pelo qual eu estava passando, que é esse processo de estar perdido, de se considerar improdutivo e até mesmo o que eu mais gostava, que é as danças, a atividade física, eu tinha parado, né? E aí ele narra da importância da gente procurar manter uma rotina, né? Realmente levantar. Então, hoje eu levanto, eu já coloco minha roupa de atividade física, porque é o meu trabalho. Então, eu venho gravar um vídeo, eu já faço o meu treino, né? Durante aquele período do dia, eu me programo com os meus momentos de estudo. Então, manter essa rotina, ela é muito importante para quem faz atividade física, ter aquele horário, ó, meu horário é de manhã, então esse horário é reservado para minha atividade. O horário da noite, então eu vou treinar nesse horário. Manter essa rotina ajuda a gente manter uma ordem mental, digamos assim, um equilíbrio emocional nesse sentido, né? Eu E vim. ainda te falo que a atividade física, ela, nesse processo, eu a valorizo muito mais do que em termos imunológicos. É muito mais como uma forma de aliviar o estresse mental, né? Do que mais do que para o lado imunológico, porque nesse sentido a gente ainda não tem nada da ciência sobre, né? E com relação a essa parte do psíquico, a gente já sabe dessa correlação direta da atividade física com essa resposta emocional. Eu falo muito. É, não, tá bom demais, Cíntia. Você está falando sobre a neurociência, eu lembrei exatamente uma neurocientista que eu acompanho, ela falou sobre a importância dessa questão da rotina, do sono, né, da atividade física. Sim, E você sim. falando sobre esse cenário de pandemia, eu queria fazer uma pergunta pessoal. Eu sei que tem algumas perguntas que o pessoal fez, mas eu queria fazer uma pergunta assim, pessoal, para você. Como um profissional, o que que você aprende nesse cenário de pandemia como a sua profissão, assim? Acho que você vê agora a sua profissão, a atividade física de uma maneira diferente, porque eu vi, assim, eu não sou uma pessoa que faço muito, mas nesse período de pandemia eu comecei a fazer umas aulas de dança e me fez muito bem, assim. Eu fiz uma 15 minutos depois da dança eu fazia yoga. Me fez um bem, assim. Eu passei a ver, antes eu via como uma academia, aquele cenário, que era um preconceito meu, uma coisa errada. E depois, pós-pandemia, eu consigo ver, assim, como isso é importante, né? Tem, como você falou da neurociência, tem hormônios de felicidade, eu não entendo muito, não. Sim, Mas sim, isso a minha mesmo. concepção foi totalmente, assim, mudada. Pois é, eu sou uma apaixonada por atividade física, né? É, e a minha linha dentro desse universo da atividade não é do treinamento esportivo,
não é da hipertrofia, né? É, é da atividade física nesse sentido mais de bem-estar e promoção da saúde. Da hipertrofia, ela vai ter seus benefícios? Com certeza, não estou dizendo que não vai ter. Para o treinamento físico esportivo, sim, com certeza ela vai ter. Mas eu vou mais para uma linha de tentar, vamos, como que eu vou inspirar as pessoas para a prática da atividade, né? Então, assim, eu Uhum. gosto muito desse universo. Então, esse momento de pandemia, ele só veio para mim para ratificar tudo que eu já conheço e acredito e respiro da atividade física, né? Então, muitas pessoas me perguntam, é muito interessante. Nossa, mas aí quando eu digo a minha idade, mas não, eu não acredito. Ai, eu vou ter que fazer atividade física. E eu digo sim, porque eu pratico a vida inteira, né? Então, assim, com Legal. o balé é um presente na minha vida desde os 7 anos, a dança, né, através do balé desde os 7 anos. Depois que eu fui estudar educação física, que eu fui compreender assim, a influência da ACM, que é a Associação Cristã de Mossos, sobre algumas modalidades esportivas, e eu era sócia da ACM, então eu participava de corridas de bike, campeonatos de peteca, sempre tive envolvida nesse meio. Pedalava muito e sempre nesse universo. Então eu acredito que hoje eu colho os frutos dessa prática constante da atividade física. E aí as pessoas me perguntam, não, mas da onde que sai tanta energia? É claro que é um conjunto de fatores que me favorece. Então, é só atividade física? Alimentação, né? A gente sabe que tem várias variáveis aí que influenciam nesse sentido. Então, tem alimentação, dormir bem, respeitar, né, os momentos de descanso, tem a questão genética também. Mas nessa linha eu sou. O meu prazer ali é inspirar as pessoas mesmo para a prática, sabe? E apresentar para elas todos esses benefícios. Então, a pandemia ela veio para poder fortalecer isso, para poder ratificar todas essas vivências, esses aprendizados, tudo que a ciência traz para a importância da prática da atividade física. Uhum. Exatamente. Tá quase acabando a live, Cintia. A gente vai Sim. ter que se despedir. Mas eu queria Oh, agradecer, assim, muito você pela sua disponibilidade. Eu acho que que isso. você podia Eu que retornar, né? A gente agradeço. podia pensar num próximo tema aí para você retornar para estar falando, porque eu acho que tem muita coisa ainda que podia ser, né, explorada. Sim, sim. E, Inclusive, eu só queria deixar aqui para fechar a respeito da ansiedade, né? Nesse momento de pandemia. Tem muitas pessoas relatando esse quadro, né? Então, é, com relação a qual atividade praticar, né? Respira, medita, né? muito Aquela que legal. te dá prazer, dance, pule, aquilo que te dá prazer. É o que vai aliviar esse quadro aí, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Sim, você quer deixar algum e-mail seu, alguma rede social? Tá, no Instagram, né, é cintia.di.braga. O meu e-mail, caso alguém queira fazer alguma pergunta também fora das redes sociais, é cintia.di.braga@hotmail.com. Gente, eu tenho Nesses muito a te endereços vocês agradecer. me acham. Eu espero que Muito eu tenha obrigada, viu? contribuído. Nossa, Eu que demais. agradeço o convite, agradeço a confiança. Eu te garanto que eu não falei metade do que eu preparei aqui. Acho que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer uma parte 2, né, dessa live, Pois é. Mas aí eu né? me coloco à disposição, se vocês quiserem para uma outra Obrigada, Cintia. Muito oportunidade, obrigada. tá?
Mas eu Tá sei bom, também que a obrigada. gente tem professores fantásticos aí dentro do campus que podem contribuir até mais do que eu, né, com o conhecimento que eles têm. Então, assim, mas se precisar, eu estou à disposição. Tem umas pessoas que comentaram assim, Cíntia, a melhor professora do mundo. Tem um perfil assim, o Wallace. Oh, A Raquel comentou, a melhor professora do mundo, o Wallace. Cíntia me ajudou muito. Que bom, pessoal, que ah, vocês que aí bom. gostaram, né, das Fico contribuições da Cíntia. feliz. Nós esperamos, né, Cíntia, que quem entrou esteja melhor do que quando começou essa live, né? Saia melhor Não ainda. é? Sim, sim, com certeza. E eu me coloco à disposição através dos canais, porque eu tenho lido muito a respeito, até mesmo como forma de me ajudar, né? Através do autoconhecimento, a gente consegue melhorar muitas coisas. Então, se alguém tiver alguma dúvida através dos canais que eu disponibilizei, se eu puder responder, né, tiver altura daquilo que eu tenho estudado, eu fico à vontade, pode me chamar, eu vou ter o maior prazer. Eu amo, né, falar sobre atividade física, isso é vida para mim. Então o nome já diz atividade, já está o vida lá dentro, né? Então me Acho que a gente coloco à vai ter que ter outra disposição. live sua, porque tem pessoal, a Nicole comentou saudades, Daniel, espero que tenha outras lives. Acho que Ai, que teremos, bom. tomara que teremos. Tomara, Estou à Cíntia, disposição, é obrigada, um tá? prazer. E eu até comentei com a Milena que para mim foi um prazer, porque me trouxe vida estudar para poder estar conversando com vocês. Me Que bom, deixou bem, me deixou feliz. Eu que contribuí, bom, mas eu acho que eu recebi muito mais. que bom, obrigada, Cíntia. Agradecer a Eu que todos, muitas agradeço. pessoas participaram da Que bom, live, fico muito feliz. obrigada, pessoal. Fiquem Eu que atentos aí às agradeço. próximas atividades do PET. Vou ter que desligar porque senão Isso. vai perder, que dó. Então vai Queria lá, falar salva mais. aí. Um abraço. Tchau, obrigada. Tchau, 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 pessoal. gente. Tchau, Cíntia. Obrigada. Boa Tchau. sexta-feira, né? De isolamento, na medida do possível. Boa sexta-feira para nós. Isso, Tchau. obrigada. Tchau.